posso estar juntos nesse ano, né, de Felicia. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do guri. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes no nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestar. O Donizete vai fazer a prece inicial para nós. Bem, meus irmãos, vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador, que está presente sempre em todos os lugares, porque estamos mergulhados em Deus. Estamos mergulhados nesse amor incondicional que está sempre velando por nós. Estamos iniciando, Senhor, mais um ciclo, mais um ano, e rogamos a sua ajuda, porque somos ainda crianças pequeninas, cheios de mazelas, com uma perfeição, e precisamos muito de Ti, Senhor. Por isso, pedimos a sua ajuda sempre. Sabemos que é nós que temos que elevar para Te encontrar, porque Você já está conosco. E essa noite, mais do que nunca, nós pedimos que protejam a todos, o palestrante da noite, toda a equipe que assumiu este biênio da direção da casa, que possam eles todos terem força para vencer pequenos detalhes, pequenas mudanças, porque é de pequenas mudanças que se constroem grandes coisas. Por isso nós te agradecemos, em nome de toda a equipe espiritual que protegem essa casa, as bênçãos para recomeçar mais os trabalhos da noite, e assim seja. Então nós vamos convidar o Sr. Carlos para fazer a palestra para nós, para ver a nossa casa.
Boa noite a todos. Muita paz, muita. Sabemos que a bondade de Deus tem sido grande para conosco. Ao longo dos milênios, Deus, em sua infinita bondade, tem nos dado oportunidade, e mais do que isso, possibilidade, para que possamos chegar naquilo que é fundamental na nossa existência, que é a nossa evolução espiritual. Todos nós estamos encarnados com esse objetivo da evolução. Não só a evolução material, mas sobretudo a evolução espiritual. Porque é essa que vai seguir conosco, né, nos caminhos infinitos afora. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, mas vamos ver lá que Kardec coloca 3 etapas importantes para a nossa evolução, quando ele nos fala de 3 revelações. Ele vai dizer que Moisés foi uma das grandes revelações para que o mundo pudesse avançar no progresso espiritual. Depois veio Jesus, a luz maior, aquele que seguimos, aquele que é o nosso mestre maior, o espírito mais evoluído que já esteve aqui, e aquele que direciona os nossos caminhos. E depois ele fala numa terceira etapa, que é a doutrina espírita, que é o Espiritismo, consolidando assim as 3 revelações: Moisés, Jesus e a doutrina espírita, o Espiritismo. Com o surgimento do Espiritismo, vamos saber que muitas coisas mudaram. Foi um processo de renovação muito grande, porque a doutrina espírita agora nos trouxe respostas profundas e muito dentro da razão daquilo que queremos saber, que é sobre a nossa vida. Então, a doutrina espírita vamos falar sobre a imortalidade da vida, sobre a reencarnação, sobre a pluralidade dos mundos, sobre a comunicação que há, ou seja, o processo mediúnico que há entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, a doutrina espírita nos trouxe uma avalanche de ensinamentos valiosos para conosco, para nos ajudar nesse processo evolutivo. Porque agora a doutrina espírita nos fala, complementa tudo que Jesus nos diz, dizendo que somos almas advindas de várias existências e que trazemos conosco a bagagem de tudo aquilo que já fomos nas existências passadas. Vai nos dizer Emmanuel que já fomos de tudo, de perseguido a perseguidor. E hoje estamos, em 2024, nesta existência, com a finalidade da evolução espiritual. Agora, matriculados na doutrina espírita, agora com esse entendimento espírita de que somos almas imortais e estamos revestidos provisoriamente de um corpo material, mas que logo, logo, só Deus sabe quando, iremos deixar esse corpo e continuaremos a nossa vida agora, a vida espiritual, para mais tarde, avaliando tudo que nós fazemos no mundo espiritual, retornar e continuar com o mesmo processo. Então essa existência nossa é de suma importância. Quantas vezes devemos avaliar o que estamos fazendo, que caminhos que estamos tomando,
Que pensamentos que eu estou sintonizando para a minha evolução espiritual? Porque é uma oportunidade grandiosa que Deus tem nos dado de estar aqui, mesmo nesse mundo ainda de provas e expiações. Porque Kardec fala que estamos ainda nesse mundo de provas e expiações, que ainda estamos inerentes nesse mundo, ainda é necessário estarmos nessa condição que estamos. E o que nos fala o mundo de provas e expiações? É muito tudo isso que nós estamos vendo aí. Um mundo ainda onde o egoísmo, o orgulho, aonde o mal ainda faz muito barulho e o bem ainda está tímido, está caminhando. Mas todos nós prevalecendo os ensinamentos de Jesus, quando ele nos diz para brilhar a nossa luz. Então, onde estivermos, brilhar a nossa luz. Quando Jesus nos fala, brilhe a vossa luz, seja bom, trabalhe no bem, exemplifique na caridade, trabalhe todos aqueles sentimentos que Jesus, há mais de 2000 anos, veio nos trazer. Porque Jesus nos deixou um roteiro de luz para que pudéssemos seguir. Veja que Jesus falou sobre tudo. Nos falou sobre a fé. Que deveríamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque direita essa montanha transporta, e a montanha transportará. De uma maneira figurada, o grande mestre está querendo nos dizer que aquele que tem pequenina fé pode transpor as dificuldades, pode seguir adiante. Porque nós todos sabemos o resultado daquele que perde a fé. Aquele que não tem fé em si, não tem fé na vida, não tem fé em Deus, que caminhos que leva? Muitas vezes do desequilíbrio, dos suicídios, da obsessão. Então a fé ensinada por Jesus e tão valorizada pela doutrina espírita é de suma importância. Como diz Paulo de Tarso, na dor ou na alegria, mantemos a nossa fé. Porque fé é a certeza absoluta na providência divina. Se tiver que estar acontecendo conosco, mantemos a nossa fé. Porque tudo passa. Tudo é uma experiência. A vida é uma experiência para a nossa evolução. E a fé tem que ser robusta, tem que ser grande. Nos momentos de dificuldade, aumentamos a nossa fé. Aumentamos a nossa certeza absoluta na providência de Deus. Que tudo quer para o nosso bem. Porque Deus é infinitamente amor e bondade. Muitas coisas que nos ocorrem são até para o nosso bem. Muitas coisas que a gente, olhando, parece que é ruim. Mas do mal, da dificuldade, pode nascer a solução das coisas se mantermos a nossa fé absoluta na providência divina. Então veja como Jesus trabalhou esse sentimento para nós, para nos demonstrar a valorização desse sentimento profundo que é a fé. Mas Jesus segue com os ensinamentos, com o roteiro de luz, como estamos dizendo. Nos fala sobre o perdão. Jesus também falou muito sobre o perdão.
Como isso seria dificultoso para nós não perdoar? Como seria nocivo para nós guardarmos ressentimento, mágoa? Como isso seria um atravancamento ao nosso progresso, à nossa evolução. Perguntado a ele se deveria perdoar 7 vezes, o mestre multiplica, dando-nos a entender que todas as vezes. Agora, perdoar não é esquecer a ofensa. Perdoar não é esquecer a ofensa. Se alguém lhe ofende, todas as vezes que você lembrar da situação ou encontrar a pessoa, você vai lembrar. Porque temos células, temos neurônios que nos fazem lembrar de todos os fatos e acontecimentos. Mas o que é perdoar então? É não dar importância. Lembrando do fato, vendo a pessoa que porventura te ofendeu, você dissolve. Você entrega aquilo nas mãos de Deus. Você não sofre com aquilo. Você se liberta. Porque perdoar é libertar-se. Quando estamos magoados, com um sentimento de vingança, estamos aprisionados na situação. E quando perdoamos, estamos libertos. Todas as vezes que estamos remoendo as coisas nocivamente, estamos aprisionados. Por isso, liberta. Perdoar significa libertação. Seguimos para frente. Porque o mal que me fazem, como diz Joana de Anjos, o mal que me fazem não é mal, mas o mal que eu faço é mal. Então o importante é não partir de mim, nessa palavra sublime de Joana, é não partir de mim. Partindo do outro me cabe entendimento, me cabe compreensão, porque eu tenho que evoluir. Isso é evolução. Quando alguém nos fere, nos magoa, e você ainda ora para ele. Porque foi isso que Jesus nos fez. Orai e vigiai por aqueles que nos perseguem ou pelo mundo. Então Jesus nos pede um sentimento diferente diante do erro do próximo. E olhemos as pessoas com olhos espirituais, não com olhos materiais, não com sentimento material, mas com sentimento espiritual. Porque sabemos que esse irmão que hoje jaz no desequilíbrio é um irmão que vai caminhar, que vai dissolver isso, que vai trabalhar isso, e que mais na frente vai se tornar também uma pessoa que não tem mais esse sentimento de ofender, de magoar ninguém. Então olhamos as pessoas com olhos espirituais, olhos lá na frente. Lá no livro Há 2000 anos, quem leu vai lembrar. Lá conta a história de Públio Lentulus, senador, que hoje é o nosso Emmanuel. Mas Emmanuel, lá como senador, teve cara a cara com Jesus, frente a frente com Jesus. Jesus diz mais ou menos assim para ele: é o minuto de agora ou mais um século de sofrimento? O senador não dobrou, chorou, mas teve que vivenciar mais. Vamos ver que ele reencarna depois, lá 50 anos depois, como escravo, né? E a sua trajetória até chegar esse espírito sublime que é hoje Emmanuel. Então o mestre maior já via naquele senador o Emmanuel de hoje.
Jesus tem esse sentimento de ver as pessoas lá na frente. Então, todo aquele que está em dificuldade, procuramos enxergá-lo lá na frente, que mais cedo ou mais tarde, pelos processos da dor, porque a dor é uma mestra, pelo processo da reencarnação, tudo vai se modificando, tudo vai evoluindo. Jesus segue, perdão, fé, caridade, mas como Jesus nos fala que devemos ter esse sentimento dentro do nosso coração. Como esse sentimento de caridade deve permear as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Porque tudo é caridade. Aliás, a caridade é o grande exercício do amor. Quando a professora quer que o aluno aprenda a matéria, a professora passa um exercício. Quanto mais exercício, mais o aluno fixa a matéria. A matéria que Jesus nos pede é o amor. E qual o exercício? A caridade. Porque a caridade é de todos os dias, de todas as horas. Quando eu silencio diante da ofensa, quando eu levo a ajuda material que alguém precisa, quando eu me debruço em orar para a pessoa que necessita, tudo isso é sentimento. Caridade. Caridade é sublime. Toda a doutrina de Jesus se resume no amor e na caridade. Então, de caridade em caridade, nós vamos desenvolvendo dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, esse sentimento que é o amor. Ainda estamos longe ainda de amar. Muito amamos ali o nosso ciclo familiar, né? Mas saiu fora, às vezes não temos. O amor ele é pleno. Então, quando eu ajudo alguém, eu estou exercitando, para que um dia esse irmão seja sublime no meu coração. E a caridade do pensamento? Essa também é grandiosa, porque o pensamento gera, não é isso? O Emmanuel fala lá no livro Pensamento e Vida, né? O pensamento gera muitas coisas. Então, Jesus nos pede para orar e vigiar. Vigiar as nossas atitudes e vigiar os nossos pensamentos. Tem uma recomendação de Maria Dolores, lá no livro Coração e Vida. Olha o que Maria Dolores fala. Levanta-te a cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. Depois cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando paz onde moras, partindo do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixe a ofensa esquecida na luz do eterno bem. Não busque descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afaste o teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas, se não tem o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, o momento de alegria é simplesmente um abraço de simpatia, que é sempre o melhor dos bens. Não esmoreças, o trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor vem do lodo, muito amparo vem da dor. Então serve, ensina, reconforta na fé viva em que te alcança. Porque é entre as luzes da esperança que começa o reino do amor. Isso é Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier, no livro Coração e Vida, nos dando um conselho
poeticamente sublime de como devemos trabalhar com alegria, agradecer a Deus todos os dias pela bênção de estar encarnado, porque é a possibilidade de evoluir. Porque quantos estão lá no mundo espiritual necessitando estar aqui? Mas nós estamos, Deus nos permitiu. E mesmo imbuídos de problemas, de dificuldade, como dissemos, tudo isso é uma fase. Tudo isso são etapas. Tudo isso são aprendizados. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que o motivo das nossas aflições são dois motivos. Motivo de causas anteriores. Então, quantas coisas são de vidas passadas que repercute nessa? E muitas coisas são de coisas atuais. Então, as causas das nossas aflições são causas anteriores e causas atuais. Muitas coisas, estamos em dificuldade, são consequência, a maioria delas, dessa própria existência. Nem tudo é lá do passado. Então, como agir, como vivendo, como agindo e pensando, nós vamos moldando a nossa vida e o nosso modo de ser. Pegamos aqui com Deus, na sua infinita bondade. Agarramos nesses ensinamentos sublimes da doutrina espírita. Tanto nos consola, nos esclarece e nos consola. Porque que consolo é saber que, partindo dessa vida, continuaremos a nossa trajetória. Que consolo. Que o Pai de amor e bondade está velando por todos. E que o Mestre Jesus nos diz: nenhuma das minhas ovelhas irá se perder. Então, mesmo aquela pessoa mais terrível nos enganos, nos equívocos da vida, essa também vai ter o seu dia de redenção, vai ter o dia em que ele vai se tornar alma evoluída. Então, procuremos os caminhos que essa doutrina espírita tanto tem nos dado, com essa certeza absoluta, com essa fé absoluta, porque nos diz Alta de Souza, na psicografia de Chico Xavier, ela vai dizer assim: hoje, Senhor, resplandece um novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa e imensa, renascendo na noite espessa e fria. Dai-me o trabalho por excelso dia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te vejas na dor com que me elevas. Olha que frase! Que eu te vejas, Senhor, na dor com que me elevas. Por flamejante sol rompendo as trevas, ante o celeste abrir. Que eu siga na caravana, Senhor, dos que vê sempre na bondade humana, a glória oculta, sempre estar contigo. Necessitamos sempre estar com Deus. Como nos diz Emmanuel, estando no lar, amor nas leis de Deus. Na rua, seguir com Deus. No trabalho, servir com Deus. Junto aos outros, lembrar-nos de Deus. Mas em tudo mesmo, devemos pensar e estar com Deus. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe, hoje e agora e sempre.